A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Passando aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração acerca daquela passagem, né? 2 Samuel, seu capítulo 17, que vai falar acerca daquele gigante, acerca do povo de Israel, que estava ali, irmão, já quase 40 dias travando aquela batalha, que os dias passavam e não havia solução. Até o ponto de Jessé chegar para Davi e falar para ele, ir lá ver como estavam os seus irmãos, como estava aquela guerra. Você vai ver que quando Samuel chegou naquela casa, enviado por Deus para consagrar um homem ali que seria o novo rei de Israel, você vai ver que os filhos de Jessé estavam todos na mesa, de menos Davi. Então você vai ver que para sentar na mesa, Davi não servia, mas agora para resolver problemas, porque até então seus irmãos não haviam chegado e seu pai estava preocupado, querendo saber o que havia acontecido. Então envia Davi para saber o que estava acontecendo. E quando Davi chegou lá, o que acontece? Aquele que não é chamado para sentar na mesa, mas é chamado para resolver problema. Então o problema que estava sobre Israel não era um simples problema. Era um problema tão grande, difícil, haja vista de se resolver. Mas só que Davi não olhou com o olhar humano, com o olhar da terra. Mas ele olhou para aquele gigante com o olhar de Deus, com o olhar do alto, com o olhar do céu. E ele viu que aquele gigante poderia ser até grande para eles. Mas para Deus, aquele gigante não era grande. Aquele gigante era pequeno, aquele gigante não era nada. A hora que você passar a olhar para o teu problema e ver o teu problema como se fosse nada, porque o Deus que você serve é maior do que tudo e todas as coisas, então não tem adversidade que possa te parar ou te deter, impedir que você prossiga. Então eles não poderiam ir, porque aquele gigante estava no meio do caminho dizendo, para chegar aos outros, teria que passar por ele. Então havia aquela barreira, havia aquele impedimento. E não tinha ninguém disposto para lutar contra aquele homem. Mas quando Davi chegou, ele entendeu, maior é aquele que está comigo. Na hora que você entender que maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está na tua vida, não há adversidade que possa te parar. Então não se apega às coisas da terra. Davi era um homem apegado com as coisas de Deus. Às vezes você está reclamando porque não te convidaram, porque não te chamaram, porque você não está na festa. Sabe por que não te chama para festa? Porque você não é animador para animar. Você é aquele que vem para constranger. E quando o assunto é para constranger, ninguém quer ouvir. Só quer ouvir algo que venha trazer alegria para o seu coração. Mas tem momento que mesmo sendo festa, em momento de alegria para muitos que querem se alegrar, mas precisa ouvir uma palavra que venha transformar o teu ser, que possa te levantar, mesmo passando porque está passando, a pessoa quer disfarçar através de falsas alegrias. E não é momento de se alegrar, é momento de ouvir o que Deus tem para falar, entrar para dentro dessa guerra e deixar Deus operar. Ei, eu não sei em que posição você se encontra dentro da tua casa, em que posição você se encontra em muitas situações que talvez você olhe e fale, isso não era para mim, é para você mesmo, porque escolhido não tem escolha. Deixa Deus te usar e você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Fique em paz, porque na hora que tiver que ser, vai acontecer, porque o nosso Deus, quando ele tem uma obra na vida da pessoa, ainda que muitos o rejeitam, você vê ali Acabe, até Josafá foi convidado para a festa, e todos os seus profetas, mas cadê Micaía? Micaía não estava presente porque Acabe não gostava dele, porque não tinha uma palavra que lhe favorecia. Enquanto você não tiver uma palavra que favorece aqueles que querem ser favorecidos, eles nunca irão te chamar. Mas na hora que você aprender que a vontade não é tua, a vontade não é nossa, a vontade é de Deus, num momento certo Deus te apresenta. Porque você vai ver que Davi chegou na mesa, mesmo que ele não tinha um lugar separado para ele. Micaía também não era o convidado da festa, mas através de Josafá, Micaía se fez presente. Eu quero te dizer, é melhor ficar esperando o tempo de Deus, porque o tempo do homem passa, mas o de Deus, irmão, é na hora certa. Na hora que alguém falar, mas não tem ninguém, tem um alguém, cadê ele? Não está aqui no nosso meio, mas Deus vai falar, pode trazer, porque é com esse que eu quero contar para essa reunião, para que algo de verdade venha a ser dito. Então eu digo para o teu coração nesse momento, fica em paz. O Deus do céu, ele será contigo. Não tenha medo, tenha fé, confia em Deus e vai nessa tua força, porque Deus ele é contigo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.